Boa noite, tudo bem? Eu tentei acessar aqui a live pelo computador, pelo notebook, mas não consegui. Queria só um retorninho de vocês para saber se está tudo bem, se está tudo certinho, para a gente iniciar o nosso papo espírita. E eu queria agradecer mais uma vez ao Lemana essa oportunidade de estar com vocês. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 14. E é uma passagem muito bonita. Mas eu não vou dizer agora o nome desse capítulo. Alguns de vocês já devem saber de tanto manusear o Evangelho. Mas os nossos amigos que ainda não têm esse conhecimento ainda aprofundado dentro do Evangelho, vão percebendo através de um poema que eu vou falar aqui. Esse poema ele é de Ted Vieira. Ele foi composto com um outro personagem da nossa música sertaneja, que é o Palmeira. Ele faz a dupla com Palmeira e Biá. Esse poema já foi cantado também por Sérgio Reis, já foi cantado também por Tião Carreira e Pardinho, e ele inicia assim: Coro de boi. Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O velho peão estradeiro era um rapaz casado e a mulher deu de implicar com ele. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz de coração duro com o seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje, aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta onde o senhor for dormir. O pobre velho, calado, pegou o couro e saiu. Seu neto, de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa. Seu pai foi lhe perguntando: por que você quer esse couro que seu avô ia levando? Disse menino ao pai: um dia vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Esta metade de couro vou dar pro senhor levar. Hoje nós vamos falar do Evangelho, como eu disse, do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo ele tem a piedade filial, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, a instrução dos espíritos, ingratidão dos filhos e do laço de família. Quando a gente vê um poema desse, que foi escrito em 1954, nós percebemos que ele é tão atual aos dias de hoje como era também atual naqueles tempos atrás. Nós precisamos nos lembrar que zelar pelos nossos pais, honrar a nosso pai, honrar a nossa mãe, ele está contido nos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus. Do primeiro ao terceiro são obrigações da criatura com o Criador nos 10 mandamentos.
do 4º ao 10º são obrigações da criatura com o seu semelhante, as pessoas que estão à volta de nós. Então a gente vê que, sendo o primeiro desses, o quarto sendo o primeiro de todas essas obrigações da criatura com o seu semelhante, Deus já destaca o honrai a vosso pai e a vossa mãe. E ele complementa essa lei com uma parte que é muito importante, inclusive, nós destacarmos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, é um benefício, ainda encarnados na presente existência, esse longo tempo de vivermos aqui no orbe terrestre. Então, a gente vê esse benefício não para um futuro, mas a gente vê esse benefício agora, já nessa presente encarnação. E a gente vai fazendo as nossas análises diante do honrar o vosso pai e vossa mãe. Mas a gente esquece desse benefício que a gente vai poder usufruir ainda nessa encarnação. Porque alguns benefícios há necessidade de nós vivenciarmos nessa encarnação, passarmos pelas provas, pelas expiações, né, para que a gente desfrute muitas vezes numa próxima reencarnação. E a gente não sabe ao certo quanto tempo leva para que a gente possa reencarnar novamente. Joana de Ângeles, né, para Divaldo Pereira Franco, ela fala que a lista dos espíritos que esperam uma oportunidade para reencarnar é muito grande. Muito, muito grande. São bilhões de espíritos esperando essa oportunidade de reencarnar. Então, na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós já falamos dessa organização num Papo Espírita, no primeiro Papo Espírita que nós começamos a tratar todos os capítulos do Evangelho, isso foi lá no dia 2 de julho, né? Inclusive, eu gostaria de solicitar a vocês que nos assistem, façam a inscrição lá no YouTube, né, do nosso canal, do Lemana, porque as palestras ficam gravadas lá, vocês podem compartilhar com outras pessoas, objetivando assim sempre levar maiores conhecimentos às pessoas que nos cercam, né? Então, o Evangelho ele é distribuído por capítulos, mas com uma sequência lógica. Então, no capítulo 11, ele é amar ao próximo, ao seu próximo. No capítulo 12, amai vossos inimigos. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à vossa mão direita. E aí está o princípio dos atos de caridade incluídos nesse capítulo. E depois nós temos o 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, dentro das máximas do Cristo, eu já começo a exercitando amar ao próximo, amar os nossos inimigos, porque nós vamos percebendo que muitas vezes dentro de um seio familiar, nós não temos só espíritos afins. Nós temos alguns espíritos que em outras encarnações nós tínhamos diferenças, nós podemos ser inimigos, e nessa, por questões de afinidade e busca de um melhoramento, a gente vai exercitar a paternidade e nós vamos exercitar também sermos filhos, né? Então a gente aprende a amar o próximo, aprende a amar os nossos inimigos, começa tendo caridade com aqueles que estão próximos a nós, para a gente objetivar chegar no honrai o vosso pai e vossa mãe.
Então, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós vamos dar um enfoque, nós temos a piedade filial. E o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário, ou seja, uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Então, dentro desse seio familiar, objetivando a paternidade, a gente, diante dos nossos filhos, a gente vai refazendo os processos encarnatórios que nem eu comentei. Então a gente vai exercitando, a gente vai amando muitas vezes, e às vezes aquele espírito que nos chega como filho, ele apresenta algumas divergências conosco, que também nós vamos percebendo, e consequentemente, se a gente já tiver um conhecimento doutrinário, a gente tem a oportunidade muitas vezes de direcionar esse espírito, né? Então, olha só a importância. Se eu tive desavenças com meu filho num passado e porventura eu sou obrigado a cuidá-lo dele nesta encarnação, inclusive no fato de alimentá-lo, é a minha mão que vai alimentar. E pode ter sido essa mesma mão que numa encarnação passada pode ter agredido, pode ter ferido, pode até ter matado esse espírito. Então, a espiritualidade, tão sábia como ela é nesses processos reencarnatórios, eu hoje venho, Pai, para que objetivamente eu cuide desse espírito que, de uma certa forma, em outra encarnação eu não cuidei. E aí, consequentemente, a gente vai refazendo os nossos processos, né? Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. É um exercício, né? Eu preciso começar a exercitar com aqueles que são bem próximos a mim, meu pai e a minha mãe, para começar a exercitar esse amor. Porque vale a gente lembrar que todos nós aqui que estamos somos filhos. É uma união, né, carnal, e que a gente tem uma união entre um homem e uma mulher. Biologicamente falando, são 23 cromossomos masculinos, 23 cromossomos femininos, que dão o total que nós temos de 46 cromossomos. Para que eu esteja aqui, houve a necessidade de meu pai e minha mãe manterem uma relação, para que o espermatozoide copulasse ao óvulo e ao óvulo eu gerasse um filho. Então todos nós temos um pai e temos uma mãe. Se o pai não é presente, como a gente vê em alguns lares, em algumas famílias, isso é um outro comentário que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas se nós estamos aqui, nós dependemos a nossa vida, essa nossa oportunidade de estarmos encarnados ao nosso pai e à nossa mãe. Então o termo honrai encerra um dever mais para com eles, o da piedade filial. Porque nós temos esse dever com eles, né? Porque é graças a eles que nós estamos aqui encarnados. Deus quis mostrar por essa forma que o amor se deve juntar a respeito, às atenções, às submissões, às condescências, que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe. Porque nós precisamos lembrar também que nós temos uma relação de consanguinidade, né? Esses cromossomos, né? Nós temos essa herança, né, hereditária dos nossos pais, mas nós temos os nossos laços espirituais, que também fala nesse capítulo. E os nossos laços espirituais, eles são muito mais duradouros do que os consanguíneos. Os consanguíneos, eles se diluem e eles se desfazem rapidamente. Os espirituais, esses duram muito mesmo. Então, se porventura
o meu pai hoje não é presente e eu tenho um outro pai, Joana de Ângeles também nos fala que tomai ao seu braço e cuidai e zelai de todos aqueles que nos chegam, consanguíneos ou não. Se nos chegam é por algum motivo. Então nós exercitamos a paternidade independente de termos filhos nossos consanguíneos ou não, né? Precisamos ter uma atenção, porque nesse item 3 mesmo, o próprio Evangelho faz para nós uma advertência muito séria. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento, né? Então, se falharmos como filhos, né, para zelar os nossos pais, nós teremos as nossas responsabilidades, né, a nossa consequência. Ao contrário disso, os nossos pais para conosco, eles também têm as suas responsabilidades, né? Então, é uma troca mútua, né, dessas responsabilidades, porque quando os nossos pais chegarem às esferas superiores, eles também serão questionados sobre o empréstimo que Deus fez a cada um de nós, que são os nossos filhos. Então, a gente precisa prestar atenção nessas duas vias, né? Ser pai e ser filho. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, e também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice, e cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então nós temos mais uma vez aí um item chamando o nosso filho à responsabilidade de zelar pelos nossos pais. Será que vai acontecer conosco a mesma coisa que o filho fez com o pai por divergências com a nora? Ela não gostar dele e pedir que ele saia de casa, como nós vimos no poema Coro de Boi? Então, chamado novamente à responsabilidade, é importante que a gente zele, que a gente cuide. E essas questões, elas não são apenas materiais. As materiais, sim, porque os nossos pais também empregaram um grande sacrifício na nossa educação, no nosso zelo, na nossa alimentação, na nossa vestimenta. A gente vê muitos pais na sociedade que se sacrificam ao extremo aos seus filhos por uma boa condição, por uma boa escola, por uma boa alimentação. Então, consequentemente, é a nossa responsabilidade na velhice dos nossos pais arcarmos também com essa responsabilidade de cuidar e de zelar dele. Mas existe um outro cuidado que esse também é importantíssimo, que é a parceria, a união, a conversa, o carinho, o mesmo que os nossos pais dedicam a nós. Nós, filhos na idade avançada dos nossos pais, sabemos que eles vão perder a mobilidade, vão ficar chatos, vão ficar ranzinzas. Mas se nós observarmos, nós, filhos, quantas vezes nós também já fomos ranzinzas com os nossos pais? Quantas vezes os nossos pais, para o nosso direcionamento, não pediram algumas coisas para nós que nós ficamos raivosos, embrutecidos? Então nós vamos ter que observar essa condição dos nossos pais e cuidar e zelar deles, né? Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Todos nós sabemos que nessa sociedade que nós vivemos, ela é muito dura com os aposentados. A gente muitas vezes vê pessoas que trabalharam durante anos e anos de sua vida, e aí na fase final, que era para um descanso, que era para aproveitar a velhice de uma forma agradável, muitas vezes eles não têm os recursos financeiros necessários. Muitos até têm que continuar trabalhando em diversos serviços,
e a sociedade, inclusive, discrimina muito, porque eles não têm a jovialidade, não conseguem mais muita força física, né? E são acabados esquecidos. Mas as pessoas esquecem principalmente da maturidade, da sabedoria, da vivência. E isso hoje, para nós, é extremamente importante. Porque eu posso ter força, posso ter vigor, mas posso não ter a experiência. Então é uma troca muito bacana que deve ser realizada, né? Então nós devemos ter também essa piedade filial, né? Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome. Era o que a gente estava acabando de falar. Muitas vezes a gente esquece os nossos pais, né? E dá a eles absolutamente o necessário e ainda assim de contragosto, né? Então a gente vê que o próprio Espírito, que depois eu vou anunciar quem é esse Espírito, né? Ele vai mostrando para a gente que a gente não deve privá-los de nada, né? Muitas vezes, como está relatado no poema, nós colocamos os nossos pais num quartinho para que eles não nos atrapalhem, para que eles não sejam tropeço para cada um de nós, né? Devemos chamar as nossas responsabilidades. A gente observa uma sociedade que ela é muito cruel, né, com os nossos jovens velhos, né? Então nós precisamos ter muita atenção e muito zelo no cuidar dos nossos pais, né? Ainda bem quando não forem de má vontade e não obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, desencarregado sobre eles o peso do governo da casa. Será então os pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Essa é uma outra observação que a gente vê muitas vezes nas famílias. Às vezes a aposentadoria, né, ela é que sustenta toda uma família, toda uma casa. Isso não é responsabilidade deles. Deus nos dotou de inteligência, de força física, né, de vontade, para que a gente trabalhe, para a gente ganhar o nosso sustento e aí sim propiciar aos nossos pais uma velhice tranquila, uma velhice segura. Não são os filhos que devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhe também, na média do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que não apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada, unicamente essa é a piedade filial grata a Deus, chamando novamente a responsabilidade de nós filhos, olharmos os nossos pais com outros olhos. E isso é independente, muitas vezes, se os nossos pais não foram aqueles modelos de pai que nós desejávamos ser. Inclusive eu mesmo, eu achava que o pai dos meus colegas era muito melhor do que o meu pai. Mas eu, depois de observar e matutar e conhecer um pouco da doutrina espírita, eu pude perceber que na casa desses meus colegas eu passava apenas poucas horas. Eu era como uma visita. Consequentemente, o meu pai, por me conhecer muito, muito, muito mesmo, por ficar horas e horas comigo, meu pai me conhecia as minhas tendências, as minhas inclinações. E essa é uma responsabilidade paternal para com nós, filhos, porque os nossos pais reconhecem. Então é importante esse direcionamento na nossa conduta que os nossos pais vão dar, né? Então a gente precisa estar atento, né? É um dever, é uma obrigação com os nossos pais, por os nossos pais nos conduzirem tão bem nessas veredas, né? Então eu vou trazer agora o Consolador, lá escrito por Emmanuel, numa questão de número 113.
Chico faz essa pergunta, né, para Emmanuel, e Emmanuel responde ela. Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos, ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciem mais plena liberdade dos filhos? E aí a resposta de Emmanuel é uma resposta, acho que bem na característica de Emmanuel mesmo, uma resposta muito dura. E ele responde: o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos. Nas grandes revelações da vida, em nenhuma hipótese essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada como indiferença. Então o Emmanuel está chamando a nossa responsabilidade sobre a educação espírita cristã, né? Então, levar os nossos filhos para a evangelização não tem discussão, é levar, porque nós sabemos, dentro de uma fase das nossas vidas, até os 7, 8 anos de idade, nós trazemos as nossas imperfeições do mundo espiritual muito à tona. E é necessário nessa fase essa corrigenda para que eu não me desvie. E aí Emmanuel continua: o pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo às graves e perigos, ensejo a graves e perigos. Já disse, no mundo, que o menino livre é a semente do celerado. Eu fui buscar no dicionário a tradução do celerado e eu fiquei impressionado, porque malvado, perverso, assassino, criminoso, delinquente, homicida, malfeitor, matador e algumas outras qualidades mais. Então, Emmanuel chama a nossa atenção na educação dos nossos filhos, nessa primeira fase, imputando eles os ensinamentos cristãos, para que a gente possa retornar com esses espíritos que são o nosso bem momentâneo, a endireitá-los, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Daí é que nós falamos agora há pouco sobre essa responsabilidade depois de prestarmos conta, né, desses filhos que ficaram sobre a nossa responsabilidade, né? Então nós vamos ter também a instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, já no item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Se a gente é ingrato com aquela pessoa que zelou, que cuidou de nós, nossos pais, eu estou demonstrando aí única e exclusivamente o meu egoísmo. E é uma chaga humana que nós temos que combater a todo instante. Orgulho, ingratidão, né? Vaidade, né? São vícios morais que nós temos que estar todo o tempo atento a não cometê-los, né? Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Compreendem que para chegarem a Deus só é a senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. E aí vem mais advertências. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, olha só o papel que o pai tem em relação a endireitar, né? Esses espíritos, nós, filhos, que chegamos às mãos, né? Para que a gente chegue às mãos de Deus
corrigindo todos os nossos atos falhos. A gente tem as provas rudes, ouvir-me bem, são quase sempre início de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então nós precisamos estar sempre voltados com os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade superior, para que a gente receba as intuições, para que a gente possa direcionar os nossos filhos, né? Consequentemente, valores colocados aos nossos filhos nesse período de corrigenda, nós teremos filhos que porventura nos tratarão diferentemente, né? Eu não vou citar o exemplo da minha família, mas eu perdi o meu pai por uma doença terminal, o câncer. E eu zelei e cuidei dele até os seus dias finais. E posso assegurar para vocês que foi o período em que eu mais me tornei amigo de meu pai. Foram meses de conversas francas, conversas diretas, confidências íntimas de um filho para com o pai e de um pai para com o filho. Consequentemente, eu posso dizer que eu só tenho a agradecer por esse convívio, né? A saudade que era dolorosa no início se tornou uma saudade prazerosa dessas conversas amigas que tivemos, desse pouco espaço de tempo, mesmo sendo filho há muitos e muitos anos. Nesse momento de provação eu consegui se aproximar de meu pai e eu tenho certeza que ele de mim. Então, a gente termina essas reflexões do item 9 pelo nosso Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho é aquele que passa em revista os seus pensamentos diários para que a gente vá se tornando uma pessoa melhor, né? E ele fala: acolhei porquanto como irmãos, auxiliá-los, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho fala aí dessa irmandade universal que nós temos, e nesse capítulo nós vemos também Jesus, né? Quando ele entrega a sua mãe, a João, na cruz, né? Ele falou assim: João, está aí a sua mãe. Mãe, está aí o seu filho. E João cumpre esse papel maravilhosamente bem. Ele cuida de Maria como se Maria fosse realmente a sua mãe. Jesus aí para nós, nessa passagem, ele mostra para nós essa universalidade que nós devemos ter. E nós muitas vezes a esquecemos. Deus é nosso Pai, consequentemente eu sou irmão de todos vocês. E vocês são meus irmãos. Então nós precisamos compreender essa universalidade, porque consequentemente a gente vai poder exercitar mais esse amor. Mas muitas vezes, dentro do que a gente já falou, do egoísmo, da ingratidão, muitas vezes eu me preocupo e ainda me preocupo mal com aqueles que estão próximos a nós. A gente já vai se encaminhando para o final, mas eu queria trazer também na antologia mediúnica de Emmanuel, no capítulo 5, intitulado Mãe. Honras pai e mãe, a lei determina. Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes do que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo da vida, entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Olha novamente Emmanuel chamando para nós a responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos. E principalmente nós filhos para com o nosso pai. Porque, como eu já disse, se não fosse pela nossa mãe e pelo nosso pai, independente do que ele fez ou que ele deixou de fazer, nós não teríamos essa grata oportunidade de reencarnar. Teríamos que esperar muitos anos, talvez séculos, uma nova oportunidade
para refazer os nossos processos. E eu termino com essa reflexão que, ao longo do período estudando para esse capítulo, eu cheguei a uma conclusão que eu falo com vocês e que a gente vai guardar de reflexão essa noite. Se ainda não podemos amar aos nossos pais e mães que nós vemos, como poderemos amar a Deus que nós não vemos? Como poderemos amar a Deus se nós não vemos? E principalmente, muitas vezes, vendo o nosso pai e a nossa mãe, nós também não os amamos. Precisamos entender que temos diversas dificuldades com os nossos pais. Os nossos pais têm para conosco também. Mas dentro do capítulo, é um dever para com Deus, para que tenhamos vida longa ainda nesta encarnação, honrar o nosso pai e nossa mãe. São essas palavras para nós deste estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos amorosamente olhar os nossos pais, as nossas mães. Se hoje temos dificuldade com eles, não podemos esquecer de forma nenhuma, porque estarmos aqui hoje, nós devemos a eles, que através de sua união deram a vida a nós. Novamente eu gostaria de agradecer o Lemana e toda a sua diretoria essa oportunidade de estar juntos. Se vocês desejarem, podem pesquisar aí na internet, né, o Coro de Boi, como eu falei, o poema, e escutá-lo na voz de Tião Carreiro e Pardinho, até de próprio Sérgio Reis, porque cantada ela fica mais gravada na nossa mente, no nosso coração. E eu não me ouso cantar aqui porque eu assustaria todos vocês. Gente, eu gostaria de desejar a todos vocês um bom final de semana. E aqueles que tiverem a oportunidade de visitar os seus pais, visite-os, converse. Ainda há tempo de estender as nossas mãos aos nossos pais, porque muitas vezes eles estenderam as mãos para nós e possivelmente fazem isso até hoje. Gente, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um bom final de semana e até o próximo Pop Espírita. Um abraço.